Ora, então o tema de hoje e deste mês, que é o tema que eu vou usar aqui nesta mensagem, que vou partilhar convosco, é crescer e amadurecer em Deus. E eu vou começar por vos dizer que crescer e amadurecer em Deus é algo que eu digo perseguir já há um bom tempo, mas quando olho para trás na minha vida, consigo ver muitos momentos em que isso não passou de conversa fiada. Estão comigo ou não? Vou-vos falar um pouco acerca da minha realidade. Os meus filhos também poderiam dizer que o pai deles é pastor, não é? E a ideia que nós temos de um pastor costuma ser uma pessoa, sim, bem arrumadinha, sabe o que está a fazer, conduz o seu povo numa direção que ele escutou de Deus e que quer que eles sigam e por aí fora. Mas eu vou-vos confessar uma realidade. A realidade é que eu acabei por me tornar uma pessoa fraca. Ainda este ano que passou, eu reparei que já andava a derrapar há um bom tempo. Em várias dimensões da minha vida. Em vez de crescer e amadurecer, como eu vos desafio, semana após semana, sempre que posso, a verdade é que olhando para mim, eu não conseguia ver isso. Em vez de crescer e amadurecer, detetei que estava a mirrar e a embrutecer. Alguns de vocês até repararam, digam lá a verdade. Bem, vocês são simpáticos demais para dizer, mas eu sei que é verdade. Alguns é só por vergonha que não dizem. A verdade é que eu me senti muitas vezes impotente diante dos desafios da vida, desde a educação dos meus filhos, o ser pastor, o ser marido. Sentia que não tinha nem recursos, nem o controle. Quer sobre mim, quer sobre aquilo que me rodeava. E o que eu dizia e fazia confirmavam aquilo que eu sentia. Por trás de uma fachada de forte, de bem-sucedido, o verdadeiro combustível da minha vida durante esse tempo foi o medo e a ansiedade. E eu criava essa atmosfera à minha volta, para quem estava mais próximo. Tinha momentos em que eu achava que realmente tudo e todos eram mais fortes e capazes do que eu. Ao contrário do que eu tinha sentido em muitos momentos da minha vida. Em que eu tinha estado a crescer e a amadurecer em Deus. Nesta altura, eu sentia-me a desabar. Lembro-me de ser o único cristão com uma experiência de Deus na minha turma na faculdade. Todos ali se posicionarem de uma forma mais abertamente contra ou mais pontualmente contra. E isso ainda me dar mais garra para crescer e amadurecer na minha fé e na minha relação com Deus, em vez de me assustar. Também tive momentos desses. Vou só pôr isto de outra maneira, porque pensava que os meus olhos estavam melhor, mas tenho falta de umas letras um bocadinho maiores e isto consegue-me ajudar. Lembro-me até de um ex-namorado e até de um pretendente novo da Carla, querer muito estar perto dela e eu saber me posicionar perfeitamente para espantar a casa. Lembras-te? Sem pestanejar. Fruto da segurança e da confiança que eu tinha em mim mesmo e fruto, principalmente, da afirmação que eu recebia de Deus nos tempos que eu passava a sós com Ele. Lembro-me também de levantar um ministério num meio hostil em que todos só conseguiam ver as impossibilidades e eu só conseguia ver o caminho que tinha que trilhar para chegar onde Deus me tinha dito. Mas algures deixei de crescer, algures deixei de amadurecer, algures comecei a decair, a esmorecer, a revelar-me mais imaturo e inseguro. Mas um dia caiu uma ficha. E reparei que tinha caído num estilo de me relacionar em que, ora, fingia que estava tudo bem, mas me posicionava, na verdade, como uma vítima.
vítima do que acontecia, vítima das circunstâncias, vítima de tudo e de todos. Ou então falava como alguém recentemente chegado da tribo dos mau-maus. Conhecem? Tentando controlar o que estava à minha volta. Para não ser eu a vítima, claro, não é? Ou então, naqueles momentos em que eu conseguia ajustar-me, o que eu fazia era tentava salvar outros que não se conseguiam safar dos problemas que tinham, e enquanto eu estava a salvar a eles, assumindo o controle de uma outra situação com a qual eu era capaz, esquecia-me e tinha um certo alívio da falta de controle que eu via na minha vida. Acho que alguns de nós conseguem se rever nisto, não é? Esqueci-me do que Deus pensava a meu respeito e do que Ele tinha afirmado a meu respeito. Esqueci-me das promessas que eu vi, das promessas que li e até mesmo das que eu vi cumprirem-se. Só via dificuldades, via as minhas incapacidades e só conseguia valorizar aquilo que eu não era capaz de fazer, os erros que cometia, bem como os que os outros cometiam, que é para me sentir também um bocadinho melhor. E tornei-me um especialista em arranjar desculpas para tudo o que acontecia. Mas, como disse, um dia caiu uma ficha. Não sei bem porque é que deixei de crescer, mas que deixei e também deixei de amadurecer. Mas lembro-me de alguns erros que comecei a cometer e lembro-me de onde vinha a minha força, a minha lucidez e a minha visão para a vida. Lembrei-me, quando me caiu a ficha, de que tudo isso vinha da minha relação com Deus. Foi nessa altura que me caiu a ficha que eu decidi dar um pontapé no status quo, como as coisas estavam. E disse assim: chega, não dou nem mais um cêntimo para este peditório. Alguns até já ouviram eu partilhar esta frase. E o que é que eu me estava a referir? Eu estava-me a referir às áreas em que eu me estava a espalhar, que era um sumidor da minha alegria e da minha realização. E decidi dizer a mim mesmo: vou aprender o que já soube, vou descobrir o que nunca cheguei a saber, vou vencer o medo que me tem dominado, vou descobrir a saída desta prisão para onde acabei de vir morar. Vou voltar a crescer e começa agora. Esta foi a minha realidade durante algum tempo. Não era aqui que eu queria ter vivido, não era aqui que eu queria pernoitar, mas foi aqui que eu me encontrei. Quando eu disse chega, tomei algumas atitudes. Mas vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer acerca do crescer e do amadurecer. Porque como é que cresciam e amadureciam as pessoas na Bíblia? Por exemplo, se nós olharmos para o Adão, como é que ele crescia e amadurecia? Sabem como é que era? Era com aqueles encontros com Deus na viração do dia. Quando o dia era mais bonito, quando a luz era mais bela, quando dava para tirar melhores fotos, só que eles na altura não tinham máquina, guardavam na memória. Só que nós vivemos num mundo que se tornou extremamente mental por causa da influência grega. Nós temos assistido, nos últimos séculos, ao ressurgir desta postura diante da vida, em que os valores e a cultura grega se têm estado a sobrepor aos valores de Deus, aos valores das outras culturas. E então, pelo menos nesta parte do planeta em que a gente habita, nós viemos a acreditar que o nosso equilíbrio e o nosso futuro estão essencialmente ligados ao que a gente sabe, ao que está dentro da cabeça. Por isso é que vocês veem tanta propaganda acerca de que se a gente educar melhor as pessoas, lhes ensinar mais, elas então vão conseguir. E de facto isso é uma parte do processo, mas é só uma parte, não é o processo todo. Por isso, para nós, quando se fala de crescer e amadurecer, vem-nos logo à mente: tenho que ler mais a Bíblia, tenho que orar mais, tenho que mais não sei o quê, tenho que isto, tenho que aquilo. E de facto é verdade.
temos que fazer algumas dessas coisas ou todas elas. Mas a Bíblia, quando fala de conhecer, não fala de acumular informação. Refere-se a experimentar, refere-se a viver, refere-se a conhecer pela relação, pela proximidade. Como dizia lá o nosso Camões, refere-se ao saber de experiência feito. Palavras que ele pôs na boca do velho de Restelo, quando se referia à fama e à vaidade de que tantos de nós corremos atrás. Como é que o Abraão conheceu a Deus? Ora, escutando e obedecendo às impressões do seu espírito. Ele não tinha um livro para ler as palavras de Deus, mas ele escutava na mesma as palavras de Deus. Como é que ele fazia? Ele escutava aqui as impressões de Deus e depois dizia assim: ou faço ou não faço. Não é como nós. Ou será que Deus fala com Abraão, mas com vocês não fala? Falar fala, mas nós às vezes estamos tão mentais que desligamos os sensores para a voz de Deus. É ou não é? Sabem porquê? Os poços estão entulhados. É preciso tirar as pedras que os opositores ao reino de Deus, os visíveis e os invisíveis, atiraram para dentro daqueles poços de onde sai a água viva do nosso Deus. Para voltarmos a escutá-lo como ele é, como ele fala. Então o que é que o Abraão escutou? Olha, uma vez escutou um desafio para ele deixar a sua casa, a sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor ainda lhe ia mostrar no caminho. Ele nem sabia bem para onde é que ia. E como é que ele reagiu? Obedecendo às impressões do Espírito. Digam lá, não é arriscado? É arriscado. O que é arriscado? Vou-vos dizer o que é arriscado. Arriscado era ele ficar em Ur dos Caldeus. Isso é que era arriscado. Porque se ele ficasse em Ur dos Caldeus, a vida dele ia ser mesmo triste. Ele não ia experimentar nada das coisas boas que Deus tinha para trazer sobre a sua vida. Ora, o que é que ele escutou mais? Noutro momento, escutou Deus a pedir para ele entregar o seu filho amado, o Isaque, em sacrifício. E foi nessas circunstâncias, nessa experiência, que nós aprendemos algo espetacular acerca de Deus. Que Deus provê. Como é que nós descobrimos que Deus é o Jeová que provê? O Jeová Jiré, para aqueles que sabem hebraico. Hebraico mal falado, como eu, não é? Porque se a gente soubesse falar bem hebraico, a gente dizia isto de outra maneira. Deus pôs à prova o amor dele, para ver se o Abraão era capaz de dar o seu único filho com Sara, o filho da promessa, tal como Deus seria capaz de o fazer uns 1800, 1900 anos depois, quando enviou Jesus para ir à cruz morrer por cada um de nós. Deus proveu um cordeiro para substituir o Isaque, o filho de Abraão, naquela altura. E Deus proveu Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para me substituir a mim e a ti. A mim e a si, como gostar mais. Vamos então ver o que é crescer e amadurecer. Quando eu era miúdo, eu ficava fascinado com esta história. Ficava fascinado com esta história porquê? Porque era gira. Eu ficava empolgado naquela parte em que o menino quase morria, mas depois tudo acabava bem e eu ficava aliviado e ia contente para casa. Era assim que esta história me marcava nessa altura. Quando cresci, amadureci física e mentalmente apenas, isto começou a ficar diferente. Comecei a pensar. E desculpem as palavras fortes, mas eu penso com palavras fortes. Eu não penso com palavras fracas, ok? Mas que raio de Deus é que pede para a gente dar o nosso filho em sacrifício? Isto foi o que eu pensei. Eu sei que vocês são pessoas muito mais polidas, etc., e pensam de outras maneiras. Pensam assim:
Oh, meus amigos, não é? Como vocês pensam? Não sei como é que vocês pensam, mas eu quando penso coisas que me confundem, eu fico perplexo e isso nota-se. E comecei aqui a duvidar da bondade de Deus. Isto foi um vírus que entrou no meu sistema. E quando entrou nesse sistema demorou um bocado a sair. E deixou moças. A minha fé começou a ser minada por esta e por outras questões. Quando eu comecei a crescer e a amadurecer em Deus, eu reli esta história numa noite em que estava sedento de conhecer este Deus que me tinha resgatado da minha forma parva de viver. Que eu não uso só expressões fortes para falar dos erros dos outros, ou da minha percepção dos erros dos outros. Eu também uso palavras fortes para descrever os meus erros. Aqueles tempos em que eu me rebentava toda em cada festa, em cada saída, em cada mentira, a cada prazer. E o que é que eu vi nesta história, nessa altura? Vi um Deus que perguntava a Abraão: Abraão, amas-me tanto quanto os teus vizinhos amam os seus deuses que não são deuses? É porque ele tinha vizinhos que sacrificavam o seu primogênito ao deus Moloque para terem boas colheitas, para serem prósperos e por aí fora. Ao que Abraão, por confiar que Deus, quando diz uma coisa, é para acontecer e nunca vai pôr em causa aquilo que já tinha dito antes, obedeceu. É porque mesmo que nós não estejamos a entender as instruções de Deus, nem a ver qualquer benefício imediato delas para nós, Abraão sabia que Deus sabia o que estava a pedir, mesmo que ele não percebesse. E sabia que ele não amava mais o seu filho Isaque do que Deus amava o seu filho Isaque. Por isso ele seguiu em frente. E foi sábio crescer e amadurecer em Deus, através de uma provação que punha em causa toda a sua vida. E vim a descobrir uns dias mais tarde, quando saltei nas minhas leituras e fui parar a Hebreus 11, no verso 17, li: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque em sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque, a tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Porque nós só agimos de acordo com o que nos cabe na cabeça. Vocês têm noção disso? Se não nos couber na cabeça levantarmos e irmos trabalhar, nós ficamos prostrados na cama e não temos força. Não me estou a sentir. Não vou conseguir. Se não nos couber na cabeça ultrapassar o desafio que temos dentro de casa, na relação com a nossa esposa, na relação com os nossos filhos, nós não vamos ultrapassar o desafio com a esposa nem com os filhos. E vamos dizer assim: a vida é assim. Aprenderás com o tempo, como diz o meu filho. E olha, foi bom enquanto durou. Vamos ter que tentar outra vez com outras pessoas, com outra mulher, com outros filhos. Nunca viram isto acontecer, pois não? Quando não nos cabe na cabeça Deus resolver o nosso problema, imaginem o que é que acontece. Raramente o problema fica resolvido. Às vezes, na soberania de Deus, Deus diz assim: tu não crês, mas isto faz parte do meu plano e vai acontecer. Ponto final, parágrafo. Mas não foi bem assim que ele ensinou que devia ser. Há um outro procedimento. Há um procedimento em que a fé coopera com ele. Em que a nossa confiança ajuda a que a coisa tome forma. Ora, quando eu me aprofundei no crescer e no amadurecer em Deus, reparei que Deus pediu a Abraão para provar um pouco do caminho que Deus mesmo iria ter que trilhar até ao fim. Mas não deixou que Abraão se perdesse nessa experiência, nesse encontro e prova. Aproveitou, foi para lhe revelar, e a todos nós que dele descendemos na fé,
que Deus provê para nós o que precisamos para ser completos e que não precisamos de apegar-nos ao que nos parece ser um tesouro, porque os verdadeiros tesouros vêm de Deus e são recebidos da sua mão. Deus sim teria que oferecer o seu filho em sacrifício por Abraão, por mim e por si. Nós só temos que oferecer a nossa confiança na sua bondade. Em Oséias 4:6 nós vemos o que é que acontece quando nos recusamos a este processo. Ao processo de crescer e amadurecer. Querem ler em Oséias 4:6? Ora, abram lá. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em nenhuma das minhas palavras eu quero trazer condenação sobre vocês. Porque como eu comecei por vos dizer, eu descobri ser uma pessoa fraca. E ao ser uma pessoa fraca, uso estratégias de pessoas fracas. E não resolvo os problemas com uma pessoa forte que Deus disse que eu era. Que digo ao fraco, forte sou. Portanto, o que é que Deus nos ensina? Mesmo que te sintas fraco, mesmo, não é para entrares em negação. É para creres que os recursos de Deus estão à distância do teu braço e que tu podes... O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Este conhecimento, mais uma vez, envolve uma experiência com Deus, que grava esse saber de forma permanente em nós. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, e que conhecimento é que aqui está a falar? Rejeitaram envolver-se comigo, disse Deus, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Se rejeitam a envolver-se comigo, não são aptos para conduzir outros a terem uma experiência e encontros comigo. É o que Deus nos diz. Uma vez que ignoraram a lei do vosso Deus, e dessa forma ficaram estéreis, não gerando filhos para mim, filhos da luz a partir dos filhos que estão em trevas, para quem a verdade é erro e o erro é verdade. Uma vez que vocês ignoraram a lei do vosso Deus, eu também ignorarei os vossos filhos. Vais experimentar crises na tua descendência para acordares pelo teu sofrimento para uma realidade que pode ser invertida. Mas só se te entregares à relação, ao encontro, à descoberta de corpo e alma. Vamos ver como é que isto se aplica a nós, no nosso cotidiano. E vamos aprender mais com os ensinos de Jesus. Jesus ensina-nos a reconhecer se estamos a ir bem ou não neste processo de crescer e amadurecer em Deus, quando nos diz que pelos frutos se conhece a árvore. Vamos lá abrir em Mateus 7. No final do Sermão do Monte, não é bem as últimas palavras, mas é ali a chegar ao fim. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Bem, Jesus não está a ser um bocadinho intolerante aqui? Ele devia ter um bocadinho mais de compaixão, não devia? Eu pensava que Jesus era bom. Mas eu não estou a gostar nada destas palavras. Bem, todas as palavras de Jesus são vida. Aqui alguém já teve uma apendicite ou não? Não tiveste? Tiveste. Ele faz parte da tua vida. Não faz parte de ti. Vocês não são os dois uma só carne. Então tiveste. Tiveste internada e tudo, Rosa. Quem mais teve aqui uma apendicite? Olha, quando a gente tem uma apendicite, se vocês encontrarem um enfermeiro bom, um médico bom, ele chega lá e pega num álcoolzinho, esfrega e diz assim, já está bom, já tem um fresquinho, pode ir para casa. E depois vem a morgue. E vocês de facto param de sofrer. Pronto, já não tem mais chatices. Pronto. Mas se vocês encontrarem um médico mau, um enfermeiro mau, ele diz, ponha-se lá em bicos de pé. E vocês não conseguem, fazem lá uns testes mais e descobrem que aquilo é mesmo apendicite. Deitam-vos numa maca. Se for preciso, amarram-vos. Pegam numa faca e cortam. Só que a faca não é do talho, não é assim.
é um bisturi, normalmente está desinfetado e tudo, até são bonzinhos aqui. Há países onde pode estar, pode não estar. Temos que dar graças a Deus que aqui costumam estar, é ou não é? E depois andam para lá a escarafunchar, não vou entrar assim mais em detalhes visuais, mas sacam de lá aquela porcaria toda. Outras vezes deixam lá qualquer coisita e têm que lá voltar. Mas isso é assim, errar é humano e às vezes fica uma gasezita para trás. Outras vezes, pronto, olha, o que é que a gente pode fazer? São coisas que escapam. São coisas que escapam. Mas normalmente eles voltam lá. Normalmente eles voltam. Porque a pessoa queixa-se e tal, não é? Eles fazem um raio-x, vem lá. Uma tesoura? Como é que a tesoura ficou lá? Eu já vi um raio-x desse. Ora, e ainda bem que foi um raio-x, porque se tivesse sido uma ressonância magnética, tinha aparecido a tesoura de outra maneira. É ou não é? Ora, então, vamos passar à frente. Eu tenho esta capacidade de me interromper a mim mesmo. É um espetáculo. Então, se vocês encontrarem um médico mau, um enfermeiro mau, ele trata-vos mal. Só que ao tratar-vos mal, salva-vos. E assim são as palavras de Deus. Às vezes arranham aqui um bocado nos ouvidos. Porque vocês gostavam que eu chegasse aqui e dissesse, eu sou um pastor forte, uma pessoa que sabe o que quer e estou aqui para vos conduzir. E agora até posso dizer isso. Estou muito diferente. Mas se eu não for capaz de dizer o resto, é porque quando nós estamos fracos e alguém nos diz que está forte, a gente não se identifica. É ou não é? Olha, bom para ti, fixe. Gostava eu de estar como tu estás. Agora vais para aí gabarolas. Nunca pensaram isto, pois não? Eu sou mesmo mau caráter, não sou. Eu já pensei nisto. Mas pronto, depois pedi perdão e o Senhor perdoou-me. Ele já nem se lembra, mas eu ainda me continuo a lembrar. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vocês sabem o que é que eu descobri? Não vou acrescentar nada aqui às palavras de Jesus, mas eu descobri que nós podemos até ser uma árvore boa e dar frutos maus. Isto até contraria as palavras, mas eu vou já explicar o que é que isto quer dizer. Nós podemos ser uma árvore boa e num momento infeliz da nossa vida darmos frutos que aquilo não lembra nem ao Pai Natal, que não existe. Imaginem, para lhe lembrar a Ele a dificuldade que é. Mas sabem o que é que eu também descobri? Que é a razão para isso. É porque, às vezes, nós somos uma árvore boa aos nossos próprios olhos. Mas não somos tão boa quanto poderíamos ser. E quanto pensávamos ser. E os maus frutos são apenas a evidência de que nos faltam os encontros com o Pai. E os maus frutos devem ser arrancados nesse ambiente de encontro com o Pai. Para não ter que ser arrancada a árvore toda. Faz sentido? Quando tiver toda minadinha e a dar montes de maus frutos. Ora, como é que nós podemos dar bons frutos então? Fazendo a vontade do Pai de Jesus e nosso Pai que está nos céus. E qual é que é a vontade dele? A vontade dele é, como está escrito em Provérbios 23, 26 a 27. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Pois as mulheres e os homens imorais e insensatos são como uma armadilha profunda e mortal. Nós não nos podemos entregar assim. Temos que escolher muito bem a quem damos o nosso coração, a quem nos entregamos de corpo, alma, espírito, em vivências, experiências, compromissos, projetos, sonhos. Em Provérbios 4:23 diz, acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Ou noutra versão, mais próxima da cultura hebraica, diz, guarda o teu coração, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Porque é das saídas do coração que procedem as tuas decisões. E conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus.
E eu tive que aprender no coração algumas verdades para deixar de ser uma pessoa fraca. Para além de não apenas saber que tinha havido o sacrifício de Jesus por mim, eu tive que conhecer de forma íntima e profunda o que é que isso significava para mim e deixar isso ter um impacto total sobre os meus pecados, sobre as minhas negligências, as minhas teimosias, os meus ressentimentos, os meus medos. Tive de reconhecer e de conhecer mais coisas que também eram a verdade para ser liberto da minha prisão. Tive que reconhecer que aquilo que eu era apenas uma sombra daquilo que Deus queria que eu fosse. Tive que dar valor ao que fui e construí e reconhecer que não fui capaz ou que acabei por destruir aquilo que em tempos construí. Tive que enfrentar algumas verdades difíceis. Alguns de vocês até têm andado a estranhar a minha mudança de comportamento. Antes não dizia nada e agora ando para aí, parece que ando a pressionar e mais isto e mais não sei o quê. Vocês não estão habituados a este novo Álvaro. É que quando sofremos, podemos aprender com os que nos fazem sofrer e fazer um atentado semelhante ou pior ao que nos fizeram sofrer. Não foi o que nós vimos esta semana lá na Austrália? Nova Zelândia? Para aqueles lados. É ou não é? Há sempre essa maneira de retaliar. E dizer, chega, não vêm estes fulanos para aqui agora meter-nos medo e tal, não sei o quê. Eles pensam que nos podem meter medo. Então vou-lhes servir do veneninho que eles nos andam a fazer beber. Toma lá morangos metálicos. E tornamo-nos aquilo que nós odiamos. Tornamo-nos aquilo que nós criticamos. Ficamos iguais ao pior dos outros. Foi assim que nós aprendemos com Cristo. Mas se não quisermos ir por aí, o que é que a gente faz? Crescemos e amadurecemos. Engolimos alguns sapinhos. Dizem que as rãs bem cozinhadas, aquilo ainda marcha. Nunca experimentei, mas dizem que aquilo ainda marcha. Sapo, nunca ouvi dizer que fosse assim tão apetitoso. Mas ainda assim, temos que comer alguns. Quem é que já descobriu? Até com Deus. Temos que engolir alguns. Eu quero-vos dizer, irmãos. Quero-vos dizer, amigos, que ainda não decidiram ser irmãos, mas que estão convidados. Hein? Eu decidi crescer e decidi amadurecer. Eu decidi crescer e amadurecer como pessoa. Decidi olhar para mim, ver o que não estava bem e corrigir. Precisava de inspiração, olhei à minha volta. Onde a encontrei, fui lá buscá-la. Quando não encontrei, alarguei o meu motor de busca para outras esferas. Até encontrar o que eu preciso que me inspire, eu não paro de alargar o motor de busca. Vou procurar. Se não for em português, é inglês. Se não for inglês, é espanhol. Se não for espanhol, é francês. Se não for italiano, seja o que for. Só chinês é que não vale a pena. É a única língua que eu não entendo. É chinês. Todas as que eu não entendo, para mim, pessoalmente eu decidi crescer, decidi ver quais eram as coisas em que eu fraquejava e fortalecer-me. Fortalecer-me na graça que há em Jesus Cristo. Fortalecer-me nas experiências e nos encontros que eu posso ter com Deus. Se não os consigo ter diretamente, apesar do caminho estar franqueado, porque nós temos acesso ao trono da sua graça, só que às vezes não nos cabe na cabeça. É ou não é? Então o que é que eu faço? Não consigo ir diretamente, olha, arranjo quem me leve, nem que seja pela mãozinha como um menino, porque vocês sabem de quem é que é o reino dos céus? É dos meninos e das meninas, não é dos crescidos, que já sabem tudo, que não precisam de aprender nada. Hã? Sabiam ou não? Palavra dura, não é?
não é minha. Se querem ficar zangados com alguém, zanguem-se com o autor. Ok? Se quiserem ficar zangados comigo, também está bem. Eu mereço. Decidi crescer pessoalmente. Decidi aprender com quem sabe, com quem revela saber. Com quem revela não apenas de uma forma mental e intelectual, porque eu gosto muito de ter cérebro, gosto muito de pensar, estou farto de coisas mentais. Estou farto de coisas que só acontecem na nossa cabeça. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver o reino de Deus. Eu quero ver a Bíblia a acontecer hoje. Porque foi isso que ele prometeu. Foi essa a igreja que ele fundou. Uma igreja cheia de poder e cheia de glória. E é essa a igreja que eu quero pertencer. Agora, não tenho contribuído muito para a coisa ser assim. Olha, peço-vos imenso desculpa, perdoem-me se quiserem. Agora quero contribuir mais. Também quis crescer em casa, como marido, como pai, porque dei alguns tiros nos pés. Passei e fiz passar alguns momentos difíceis, mas estou a crescer. E agora cheguei à parte em que eu acabei a minha licenciatura de marido e estou a aprender, inscrevi-me na licenciatura de pai. Atenção, não fiz pós-graduação, não fiz doutoramento, isso ainda estou no caminho, atenção, mas acho que já dá para safar, lá em casa. Mas, como pai, ainda estou a precisar uns furinhos abaixo. Mas já estou a tratar do assunto e estou a aprender com quem sabe e tem para me ensinar. Com os de perto e com os de longe, mas estou a aprender e a aprender rápido. De antes eu notava uma diferença em mim, mais ou menos assim, tipo, não sei quantos em não sei quantos meses. Agora eu consigo ver uma diferença em mim de semana para semana. Porque eu não invisto um bocadinho de vez em quando. Eu invisto todos os dias umas horas. Porque eu quero ver se isto anda para a frente. Não quero que isto aconteça um dia destes. Na igreja também quero crescer e amadurecer. Quero crescer e amadurecer como pastor. Mas vocês têm que deixar, não é? Principalmente Deus é que tem que deixar. Mas se vocês não cooperarem com Deus, estou tramado. Tenho que crescer como pastor. Tenho que crescer como colega para o pastor e para o ministério que trabalha comigo. É ou não é? Tenho que crescer como amigo, como irmão. Companheiro de lutas. E também decidi crescer e amadurecer na rua, onde tantas vezes o medo de ser impróprio, de esticar-me e de, ser um bocadinho invasivo em relação às pessoas e meter-me onde não sou chamado. E nós temos que ser também corretos, não é? Não é bem corretos que a gente pensa é politicamente corretos. Mas a gente gosta mais só de dizer a parte de corretos, porque sabemos que politicamente correto é incorreto. Mas pronto, na rua também decidi crescer. E agora, olha, alguém vai ter que levar comigo. Quando eu encontro malta na rua, eu nem sempre consigo. Por exemplo, ainda outro dia, vi não sei se é cunhado da irmã Esther, que tem lá um restaurante ali onde a gente ia comer muito quando estávamos na Ernesto Silva. Não? Então, mas é um funcionário de lá, não sei. Pronto, é isso mesmo. E então, o que é que acontece? Eu vi lá alguém que eu associo à família da irmã Esther, lá do restaurante, e tenho visto a caminhar na rua assim, cabisbaixo, assim, com umas manchas na cara. Parece-me que está doente. Só que eu não sei, já não falo com ele há uns tempos, eu tentei abordá-lo uma vez, não tive coragem. Mas nesta semana que passou eu tive coragem. Então o que é que eu fiz? Eu vi num lado da rua, eu ia do outro lado, atravessei a rua, mas ele atravessou ao mesmo tempo que eu. E eu não parei no meio da estrada de Benfica, com os carros a passar. Atravessei para o outro lado e disse assim, caneco, pá, se ele não tivesse atravessado, eu falava com ele. Fica para a próxima. Não tenho orgulho em mim, pá. Não sou corajoso.
tirou-me a coragem. O facto de ele ter atravessado fez-me ter ali um vacilo do qual eu não recuperei. Não tem orgulho em mim? Se vocês não tiverem orgulho em mim que estou a tentar, eu gostava de saber o que é que vocês pensam de vocês mesmos quando não tentam. Ora, é porque eu estou a crescer, eu estou a amadurecer, eu estou a tentar. É inevitável. Aquele fulano ou morre ou eu apanho. Ele só tem uma forma de fugir. Ou desaparece, emigra, morre, ou então eu vou apanhá-lo. Não há hipótese. Eu não controlo o que é que vai acontecer, mas vou-me pôr a jeito. E vamos ver. Como é que nós vamos querer ver a nossa vida? Vocês imaginem, como dizia, se calhar, Carlos, tu podias vir subindo com a tua malta. Imaginem como dizia o Bernardo há bocado. Imaginem que nós, em vez de continuarmos a tirar a Deus aquilo que Ele nos pede, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me janelas de oportunidade na tua vida para te ensinar como é que tu deves ser pessoalmente, como é que tu deves ser em casa, como é que tu deves ser na igreja, como é que tu deves ser na rua. Imaginem que nós, em vez de retirarmos a Deus isso que Ele nos pede, a gente dava. Vocês conseguem imaginar como é que ficava o nosso mundo, como é que ficava a nossa casa, como é que ficava a nossa família, como é que ficava a nossa igreja, como é que ficavam as ruas onde nós andamos, como é que ficava o nosso local de trabalho? Porque Deus não nos chamou para nos transformar e um dia destes nos levar para o céu. Eu lamento mesmo, mas esta ideia de que nós nascemos de novo para ir para o céu é um bocadinho bizarra. É um bocadinho bizarra. É o mesmo que dizer eu nasci para morrer. Estão a ver? Pronto. Não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade, mas é bizarro. Porque eu nasci, não foi para morrer, eu nasci para a glória de Deus. E vou morrer, faz parte do processo. Lá o Adão e a Eva deixaram-me esta herança. Se tivesse sido eu o Adão, acho que tinha sido a mesma herança. Mas pronto, por isso não me vou queixar deles. Mas como é que seria o mundo? Olha, o mundo seria muito mais bonito. Seria muito mais bonito porque o nosso Pai não era pai de boca. Estava presente na viração do dia da nossa vida. E ensinava-nos a não sermos aqueles pais que tentam controlar os seus filhos e que tentam que eles lhe obedeçam em vez de os conquistar pelo amor. Porque o valor supremo não é a obediência, irmãos. Porque se fosse o valor supremo, o que é que Deus fazia connosco? Dava conta de nós, pumba, rebentava connosco e nós obedecíamos. Mas não, Ele ama-nos e dá espaço para nós errarmos. Deus dá-nos espaço para nós errarmos. Mas nós aqui na igreja não damos espaço uns aos outros para errarmos. Estamos sempre a cobrar a perfeição uns dos outros, quando não temos perfeição para dar aos outros. Como é que seria a nossa igreja se nós não cobrássemos perfeição uns dos outros, mas aceitássemos que há dias maus, que há confusões na cabeça, mas que o amor cobre a multidão dos pecados? Em vez de andarmos a desconfiar, este fulano vai não sei onde, aquela nunca me enganou, aquela fulano nunca me enganou. Em vez de a gente andar para aí a adivinhar a vida uns dos outros, porque é que nós não amamos como fomos amados por Deus? Não damos a oportunidade às pessoas para ser Deus num encontro com elas a mudá-las. E quando caem as pessoas, como é que é? Como é que é convosco? Quando vocês caem, vocês piram-se. E voltam quando já não têm sequer a crosta. É ou não é? É? Porquê? Porque aqui nós dizemos haver a graça de Deus, mas às vezes não mostramos. Eu, da minha parte, peço-vos perdão por isso.
peço perdão em meu nome e em nome de todos vocês. E peço-vos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, que não tem vergonha de se identificar connosco, apesar de nós tantas vezes temos vergonha de nos identificarmos com Ele. Porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Porque nós não somos um projeto falhado de Deus. Nós somos um projeto que de vez em quando falha. Mas quem é que aqui é boa árvore? Quem é que aqui é boa árvore? Ou somos todos uma má res que anda para aí? Vamos lá. As boas árvores vão se pôr de pé e vamos adorar a Deus. As más podem ficar sentadas mais 10 segundos. E depois levantarem-se. Vamos adorar este Deus que nos ama, que não tem vergonha de nós. Espero em ti, pois só tu és fiel. És fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel. És fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel. És fiel. Irmãos, não somos só nós que esperamos. Em